Put, call, opções, você sabe o que que é? Sabe como é que funciona? Sabe a diferença entre as duas, né? As calls e as puts? É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Conteúdo mais introdutório para você que está no Bolsa Agro Iniciantes, para você que está aí nos grupos de produtores, né? Que é produtor rural, escuta aí o pessoal falando, analistas de mercados, consultores falando para fazer seguro de preço mínimo, comprar uma put para proteger seu preço, sua margem, etc. Talvez você não saiba ainda como é que funcionam esses contratos, quais as diferenças entre call e put. Então eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Vamos lá. Ambos contratos que a gente chama de put e de call, os dois são contratos de opções. Contratos de opções, tá? Para você entender o funcionamento desses contratos aqui, desses dois tipos de contratos, que são contratos de opções, você precisa entender esses carinhas aqui, ó, que são aqui nessa lista da direita, né, do lado direito aí da sua tela. Tá vendo que tem vários códigos CCMU 2025, CCMX 2025. Aqui embaixo os códigos mudam aqui, ó, BGIU 2025, BGIV, tem o ZS aqui, ó, e vários códigos. E aqui pelas figurinhas você já pode ver do que se trata. No caso desses CCMs, que começam com CCM, a gente está falando de contratos futuros de milho, tá? E esses aqui são os contratos futuros de boi gordo, o BGI, né? Aí esses aqui são os contratos de soja lá na Bolsa de Chicago, esses aqui são os contratos de milho na Bolsa de Chicago, por aí vai. Então, os contratos de opções, as calls e as puts, elas são direitos de negociar, elas representam o direito de negociar esses contratos futuros. Esses contratos futuros aqui, por exemplo, no caso do milho, a gente está falando que cada um deles aqui representa 450 sacas de milho. Se a gente pegar o CCM 25, que é o contrato que vai vencer agora no mês mês de setembro agora, né? No meio do mês, dia 15, né? Esse contrato ele representa 450 sacas. Olha só, aqui no histórico, aqui nessas barras aqui embaixo, a gente pode ver a média. Essa linha azul aqui é a média do volume negociado nesse contrato aqui, o CCMU, certo? Que é o contrato que vai vencer em setembro. A média dele aqui, ó, de volume de negociação está em 36 mil, tá? E 620 contratos, certo? Média de negociação diária. Opa, semanal, né? Deixa eu pegar a diária aqui. Média de negociação diária está em 5.320 contratos por dia. Então, a gente está falando aqui que, em média, nos últimos 20 dias foram negociadas, olha só, 5.320 contratos vezes 450 sacas. Em média, nos últimos 20 dias foi negociado 2.394.000 sacas de milho só no vencimento setembro, tá? Então, esses contratos aqui são aqueles contratos mais simples, né? Os contratos futuros, onde você pode comprar um contrato. Se você entrar comprado em um contrato, você ganha com a alta, com os ajustes diários que vai acontecendo ali, débitos e créditos diariamente na sua conta, conforme a variação de preço desses contratos lá na bolsa. Atualmente o setembro agora está negociando a 65,48. E aí você também tem a possibilidade de entrar vendido nesses contratos, que aí você ganha com a baixa e perde com a alta, né? Obviamente, é vice-versa, né? Esses contratos, como assim, né? Eu posso vender um contrato que eu não tenho? Aqui eu estou fazendo um resuminho de como é que funcionam os contratos futuros para você entender os contratos de opções. Como que eu posso vender, então, um contrato que eu não tenho? Como assim? Entrar vendido, né? Vou vender o quê? Eu preciso ter um milho físico? Como é que funciona? Não, esquece. Não tem nada de físico aqui. Olha só o nome do contrato aqui, ó. Se eu passar em cima aqui, ó, vai aparecer, ó. Olha só.
Aqui em cima está aparecendo, ó. Futuro de milho com liquidação financeira. Milho, soja, boi, não tem delivery físico na bolsa. Então você não tem que entregar milho, não tem que receber milho. São contratos financeiros que eles vão ser liquidados lá no momento do vencimento, né, na data de vencimento. O último ajuste diário ele vai ser feito em função dos índices de preço que são praticados no mercado físico de milho, de boi e de soja, certo? No caso da soja, na verdade, é um contrato espelho do contrato de Chicago, né? Mas no boi e no milho vai pegar ali o Datagro, né, o CPE e tal. Então eles têm essa correlação com o físico e funcionam como uma ferramenta de transmissão de risco, né? Você como produtor rural, por exemplo, que tem que comercializar seu milho em algum momento, né, que você teve a produção, vai ter que comercializar, você tem um risco de queda de preço e aí você pode transmitir esse risco para um especulador, por exemplo, através da venda desses contratos futuros, e aí ele entra comprando, apostando uma alta e você está vendido ali que ganha com a baixa, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre essa conta, né, como é que funciona o físico, financeiro, diferencial de base e tal, porque aqui o nosso objetivo é as opções. Então, esses contratos, eles passam a existir a partir do momento que teve um fechamento de negócio. Ele não é emitido pela Bolsa, né? A Bolsa não chega lá e fala, nossa, aqui eu quero emitir no contrato, desculpa, no contrato novembro, eu quero emitir lá 1 milhão de contratos para serem negociados pelos agentes lá na Bolsa. Não funciona assim não. Que é o caso das ações, né? As ações, as empresas, elas emitem ações, fazem o IPO, né? Initial Public Offering, onde elas abrem capital da empresa e vendem parte das ações para o mercado, né? O float, né? Fica ali sendo negociado pelos investidores, via bolsa, né? Nos contratos futuros não tem isso, não tem um emissor central ali, né? Que vai emitir. A bolsa, ela só cria os padrões, ela só define que milho tem que ser negociado contratos de 450 sacas. A data de vencimento é sempre tal data, né? Então ele faz a bolsa propõe essa padronização, né? Define essa padronização e aí cada contrato que vai existir, que vai ser negociado, ele vai obedecer essa padronização. Então esses contratos eles passam a existir a partir do momento que teve um fechamento de negócio. Alguém comprou, alguém vendeu, fechou, passou a existir. Então ficam posições em aberto, né? Contratos em aberto. E aí, quando tem a zeragem dessas posições, esses contratos, eles somem, eles deixam de existir, são liquidados, certo? Beleza. Agora, as opções é o seguinte. No caso da put, a gente está falando do direito, vou escrever aqui, ó, direito de negociar, aliás, direito de vender um contrato futuro, ou o contrato futuro, né? Que é o objeto desse contrato. O contrato futuro. E a call, ela representa um direito de comprar o contrato futuro. Tá? Então, essa aqui é a principal diferença. Você pode tanto comprar uma put, comprar uma call, quanto vender uma put, vender uma call. Se você está comprando uma put, você vai ter o direito de vender um contrato futuro. Imagina lá o milho setembro, né? Como eu falei lá, vamos usar aqui como exemplo o CCMX 25. E aí você vai ter o direito de vender esse contrato futuro CCMX 25 a um preço determinado, que é o strike. Tem uns passarinhos fazendo barulho aqui, mas eu acho que vai dar certo aqui, não vai atrapalhar não. Então você vai ter o direito de vender um contrato futuro CCMX 25 a um determinado strike. Esse strike é justamente o preço que vai ser o seu negócio. Você vai ter o direito, por exemplo, aqui o CCMU está negociando a 65,48. Vamos supor que você vai comprar uma put strike 65. Então vamos colocar aqui, ó, put strike R$65 por saco. Então você vai ter o direito de vender o contrato futuro CCMX 25 a R$65. Então, o que isso gera? Se o mercado cair abaixo desse patamar aqui dos 65, vamos supor que caiu para 60. Se caiu para 60, você tem o direito de vender 65, você vai poder fazer o seguinte, ó. Você vai poder vender a 65 e no mesmo dia, no mesmo momento, comprar a 60. O que isso vai gerar para você? Vai gerar um ajuste
diário positivo de R$ 5 por saca. Então, esse aqui é um contrato, a put é um contrato que se você compra ela, né, se você compra uma put, ela te dá ganho na baixa. Por isso que ela funciona como um seguro de preço para quem tem o físico. Se você tem o físico, vamos supor que você tem boi lá num confinamento para vender em outubro. Então você pode ir lá comprar uma put para o vencimento aqui, o BGI V25, está negociando a 313. Se você comprar uma put strike 310, por exemplo, o que cair abaixo de 310, você vai ganhar essa diferença. Se cair lá para 300, você vai ganhar R$10 por arroba. E aí, se você tem os animais lá no físico, né? Eles vão estar perdendo valor, eles vão estar... A sua receita com a comercialização, conforme vai caindo os preços, vai ser menor. Só que você vai ter um ganho na bolsa que vai compensar aquilo que você está perdendo no físico. Perfeito? Por isso que funciona como um seguro de preço mínimo, que a gente fala, né? No caso da call, é o inverso. Se você tem o direito de comprar, ela vai te dar ganho na alta, né? Então, se você tem um determinado strike em uma call e o mercado subiu a partir daquele determinado strike, você vai ter o direito de comprar mais barato e vai poder vender mais caro, vai ter o ajuste ali nos contratos futuros e vai ganhar com a alta. Então, essa é a diferença entre a put e a call. Nada mais são do que derivativos, né, que a gente chama, tanto os contratos futuros quanto os contratos de opções são derivativos. Porque os contratos de opções, de futuros, eles são derivativos do mercado físico, né, do produto no físico mesmo, que vai ser liquidado lá pelos índices de preço do físico, do CPE, da Agro. E as opções, elas são derivativos dos contratos futuros. Então, deriva, né? Tem o queijo, não é derivado do leite, né? Então, por isso que chama derivativo. Ele deriva do contrato, do ativo objeto, que seria o contrato futuro. Perfeito? Entendemos agora a diferença de put e call? Nada mais é do que dois tipos de contratos de opções. Pessoal, falando aqui rapidamente sobre o Bolsa Agro Pro, tá? Para quem não conhece, caso você seja uma pessoa, coloquei aí na tela, caso você seja uma pessoa que quer dominar o mercado de commodities agrícolas aí, quer aprender sobre esses contratos que são negociados lá na bolsa, quer aprender as estratégias de forma mais aprofundada, tanto para hedger, se você é produtor rural e precisa fazer sua estratégia de comercialização utilizando essas ferramentas da bolsa, mas também se você quer especular, né? Muita gente opera com a gente aí especulando, né? Atualmente a gente está operando boi, estamos operando milho, né? Aqui o Bolsa Agro Pro você pega tanto um grupo exclusivo lá, onde a gente discute essas operações reais, faço resumo de relatório de mercado, análise, discussões, atualizações dessas dessas operações, né? Mas também temos cursos avançados que, inclusive, Formação Traders Agro, essa semana eu já vou gravar a primeira aula dele. Tá muito legal a programação desse curso aqui, para quem quer aprender a especular, né? Voltado para essa parte de especulação. Em breve também depois vai ter formação de hedgers, né? Para quem quer fazer trava de preço do físico na bolsa. Já temos o mini contrato, o mini curso, né, de contratos futuros disponível. Esse aqui, ele tem 5 aulas. Em menos de 1 hora você consegue aprender a negociar esses contratos futuros na bolsa. E também em breve a gente vai ter o mini curso de contratos de opções, que são esses que a gente falou aqui hoje, as calls e as puts, né? Tem operação estruturada que dá para fazer trava de alta, trava de baixo. Você compra uma put, compra uma call, por exemplo, e vende uma call no strike mais fora do dinheiro para financiar aquela ponta que você está comprando, e aí deixa a operação mais barata, né? Você consegue calcular a relação risco-retorno ali da operação, é bem legal, tem várias operações, lançamento coberto com físico, com contrato futuro, tudo isso a gente vai falar aí nesses, lá no Pro, lá nos cursos, né? A comunidade nossa lá já alcançou mais de 1.000 membros simultâneos no grupo iniciante, a gente já tem dezenas de alunos formados,
muitos feedbacks positivos em relação ao mini curso de contratos futuros. Muita gente que já falou que fez vários cursos de contratos de commodities agrícolas, né, de mercado futuro, nunca tinha aprendido ali na prática a operar e através do mini curso, em 5 aulinhas ali, já conseguiu fazer os primeiros contratos, né? E a gente tem agora o Bolsa Agro Pro, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. E olha só, se somar tudo que você vai receber lá no Pro, né, a assinatura, o valor dos cursos avançados, o valor dos mini cursos, se a gente somar tudo, é o equivalente a R$ 2.787 em conteúdos aí para você. E a assinatura ela tá só por R$ 49,97 por mês, valor simbólico aí para você. E se você fizer o plano anual, inclusive você ganha 30% de desconto, que aí fica equivalente a R$ 34,97. Então, entra lá, ó, pega esse link aí, o link tá na descrição aqui do vídeo, aqui Bolsa Agro Pro, e aqui é só clicar em fazer a assinatura, você vai ter acesso ao nosso grupo Pro para acompanhar as operações e acompanhar o mercado. Beleza? Te vejo lá. Até mais.